Aparentemente, vocês estão passando por situações bem cabulosas, bem assustadoras. Por isso, hoje eu vou contar aqui pra vocês histórias que nossos inscritos mandaram pra gente. E é só história assustadora. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Hoje é dia da gente escutar as histórias cabulosas aí de vocês. Não, e gente, a gente fez... Tem pouquíssimo tempo, tá? O História dos Inscritos. E a gente já tá fazendo outro porque choveu história no nosso e-mail. Eu tô mentindo? Pois é, e quem tiver mais pode mandar pra gente. Tá? Pra onde? É só mandar no nosso e-mail, contato@gmail.com. Aí a gente separa lá as histórias pra vir contar aqui pra vocês. E a gente vai ter que aumentar a frequência desse quadro, gente, porque tá chegando muita história. E antes de começar o vídeo, gente, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho para você receber sempre os nossos vídeos, ter a notificação, porque tem vídeo aqui na Terra do Medo toda quinta e domingo, tá? Quem sabe a gente consiga aumentar o número de vídeo aí para vocês. Vocês gostariam, gente, de mais um vídeo na semana? Então já ativa o sininho aí, que pode surgir outro vídeo também durante a semana, não sei, né? Vamos então para a primeira história de hoje. A primeira história é da Cássia, eu acho que pode falar o nome dela. Oi, Cibele, oi, Vitor, e oi para as doguinhas mais lindas que estão latindo, provavelmente vocês já ouviram no fundo o latido delas. Oi. Espero que esteja tudo bem com vocês. Me chamo Cássia e tenho 30 anos. Amo o canal e vocês são lindos de... Para! Ai! Espero que gostem do relato e desejo um ótimo ano pra vocês. Essa história deve ter sido enviada no começo do ano, tá? Será? Você pegou a história do começo do ano? Eu peguei umas mais antiguinhas que tava lá, que a gente ainda não tinha feito, e algumas mais recentes. Tá. E daí a gente já vai pro relato. Vamos então para a história da Cássia. A minha história aconteceu quase um ano depois da morte da minha avó por parte de pai, e a gente era muito próxima. Quando ela faleceu, e aí teve todo aquele procedimento de preparar pra enterrar, decidimos todos colocar nela uma blusa minha de mangas compridas, porque tava numa época de frio, e ornar mais com a época que ela estivesse com uma roupinha de frio, e naquela ocasião não achamos uma blusa de frio dela. Então usamos uma minha. E esse detalhe é bem importante pra história. Eu tava na sala da casa de uma pessoa da minha família e lá também tava um amigo dela e a gente tava tomando um café, conversando, fofocando. Só que de repente, esse amigo da minha parente, ele tava super animado com a gente, conversando, batendo papo, e de repente ele ficou esquisito. Ele ficou mais quieto, mais na dele. Parecia que ele tava incomodado com alguma coisa. Eu percebi na hora, só que eu nem falei nada logo de cara, porque essa minha parente, ela tava super animada contando um negócio do trabalho dela, e eu não queria interromper ali pra perguntar, porque às vezes eu pergunto também e o cara fica mal. Não sei. Passou alguns minutos e ele viu uma deixa pra ele finalmente falar alguma coisa, e ele já foi jogando logo de cara uma frase que deixou a gente bem confusas. Por um acaso, a sua avó foi enterrada com uma blusa verde? E ele disse isso perguntando diretamente pra mim. Eu primeiro fiquei meio confusa, mas falei, sim, ela foi enterrada e era uma blusa minha, inclusive. Por quê? E eu tava super achando que essa minha parente tinha contado pra ele desse detalhe. Mas não, gente. Ela tava muito mais assustada que eu naquele momento. E o tal amigo dela só falou: é porque eu vi uma senhora no corredor olhando pra gente. Ela tava vestindo uma blusa verde escura de manga comprida. Uma senhora bem magrinha, sabe? Eu não conheci ela, mas eu imaginei que fosse. Na mesma hora, eu e essa minha parente, a gente procurou uma foto da minha avó pra mostrar pra ele. E, gente, na hora que a gente mostrou a foto, ele ficou chocado que era a mesma senhora que ele tinha visto minutos atrás. A gente ficou em silêncio. Eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo eu tava feliz, porque de alguma forma minha avó tava ali, olhando pra gente e cuidando da gente. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em muita coisa, na verdade, mas eu espero que minha avó não esteja sofrendo, que ela esteja num lugar muito bom. Eu penso nela com os meus parentes que também já faleceram e que eles podem estar juntos, curtindo a companhia um do outro e sem sentir nenhuma dor. Eu não sei se aquele dia ela queria dizer alguma coisa, passar algum recado, ou se foi só uma visita mesmo. Eu sei que desde então eu não tive
nenhum outro caso parecido com esse. E eu só vejo ela nos meus sonhos mesmo. Então, gente, não é só de histórias assustadoras ou horripilantes que vive a Terra do Medo. Também tem história de fantasma, ok. Tá, mas peraí. É ok se for a vovozinha realmente, se não for o Alce de mochila se passando por ela, ou se não for outra senhora de verde. Porque ele só falou, viu uma senhora magra de verde. Mas mostrou a foto. Aí, foi uma senhora muito parecida. Muito parecida. Não, então, o meu medo não é nem ser uma senhora ou uma outra senhora. O meu medo é esse que você falou primeiro. É o primeiro da lista, que é ser o Alce de mochila. Se passando, né? Gente, eu já falei... passa também. Exatamente. Eu já falei milhões de vezes nesse canal, assim, fica até chato se você for ver os outros vídeos de caso que eu falo, de pessoas que voltam, que eu tive esse ensinamento, principalmente quando eu era evangélica, de que pessoas que morrem não voltam. Assim, né, gente? O que eu aprendi sendo evangélica, que segundo a Bible... Quando era evangélica. Eu tinha uma vibe bem evangélica. A curta fase evangélica. Eu era bem evangélica. A era evangélica. A era evangélica da Cibele na Terra do Medo. Cibele na terra da igreja. Da igreja. Cibele na terra do culto. Do culto, a irmã Cibele. Nessa época eu aprendi o seguinte... Morremos, na hora que a gente morre... a Cibele morreu. A gente vai dormir, vai ficar, tipo... Dormiu pra vai ser um sono não eterno. Até Jesus voltar. Vai ser interrompido, Jesus vai voltar. Gente, essa coisa do arrebatamento também... É um negócio que me dá... Que vai todos os mortos subir. Eu não quero ver essa imagem, não. Não só os mortos. Quem for arrebatado vai subir de corpo e tudo. E aí igual como se fosse abduzido. Como se fosse abduzido. E uma coisa que me falaram que me marcou muito, uma vez que eu fiquei assim, meu Deus, que filme de terror. Me tire daqui. Foi que falaram que quando Jesus voltar e houver o arrebatamento, por exemplo, uma mulher grávida, se ela não tiver que ser arrebatada, ela vai ficar e o filho dela vai ser puxado da barriga. Juro por Deus, foi um crente que me falou isso. Falou isso uma criança, uma adolescente. E isso me marcou, gente. Mais que filme de terror. Te juro, aqui, ó, diante de vocês. Alien. É tipo Alien. Que vai ser puxado assim, a criança grávida vai ficar lá toda ensanguentada. Então, não quero ver essa cena, não. Então você trate de andar bem na linha pra quando Jesus voltasse a ser arrebatado. Senão você vai ver essa cena. Meu Deus. Queridinho. E aí, o que se fala é justamente isso, que você fica meio que dormindo até o arrebatamento. Então, quando as pessoas aparecem, tipo, sua avó que morreu, alguém, não é ela. Não é ela. É o Alce de mochila. Ele se disfarçando. Exatamente, pra te enganar. Porque é o famoso pai da mentira, não é mesmo? Mas isso, na religião específica que eu tinha. Que você frequentou. Aquela que eu frequentei. Que me falaram que era assim. E também, assim, você tem o direito de não acreditar. Que nem a Kinga que escreveu pra gente, a Cássia, né? O nome dela. Ela não acredita em nada. Entendi. Ela não acredita em Deus. Então, é essa coisa que nem eu. Pra ela era a avó dela. Pode ser. Então, sim, tudo bem. Pode ser também, gente. Eu tô falando que eu acredito nisso também, não. Eu só fico com isso na minha cabeça porque foi assim que eu aprendi há um tempo atrás. Mas, que nem eu conto aqui histórias pra vocês, eu fico com medo das histórias, mas eu sou... agnóstica, que chama, que tipo assim, eu não acredito nem desacredito. Eu não tenho uma crença também. Eu não sei muito bem no que acreditar. Mas eu espero muito. Desacredita acreditando. Eu desacredito acreditando e acredito desacreditando. Mas eu quero muito que exista um céu e que eu vá pro céu, gente. Me levem, se tiver esse paraíso, me levem. Onde esse assunto veio parar? Não é, menina? Mas tem tudo a ver com a história dela, que ela espera que a avó dela esteja num lugar bom. A melhor das hipóteses dessa história é a sua vozinha tá num lugar incrível, num resort de luxo com os parentes. E teve a oportunidade de ir lá matar uma saudade, porque vocês eram próximos. A pior das hipóteses, a gente já citou aqui, já foi... Mas se fosse o Alce, ele não ia aparecer uma vez só, não. Ele ia querer alguma coisa. Ele ia aparecer calminho, sentadinho no corredor. Só olhando assim. Não, ele ia querer alguma coisa. Vamos então para a próxima história, que é O Meu Relato Não Possui um Título. Amei. Da Bruna. Olá, Cibele e Vitor, tudo bem? Estou aqui novamente para contar para vocês mais um relato. E esse é o recadinho da Bruna. Vamos então para o relato dela. Vamos.
Isso aconteceu na minha cidadezinha da infância, que não tinha prédios nem semáforos. Eu me lembro que quando chegava a noite o lugar ficava praticamente inóspito. O farfalhar das folhas nas árvores pareciam vozes sussurrando. Os grilos e as cigarras iniciavam sua cantoria e os vagalumes reluziam na grama alta. Era uma noite de verão, mas estava bem fresco. Em frente à casa da minha avó tinha uma praça, no formato triangular, que era rodeada por casas e um cemitério. Chamávamos aquele lugar de Pracinha do Cemitério. Um nome bem apropriado. Mas eu e mais algumas crianças da vizinhança, gente, a gente passava horas brincando naquela pracinha e sem nem ligar para a existência de um cemitério ali. Era minha vez de contar. Eu encostei na parede da rua ao lado da pracinha e comecei. 1, 2, 3... E por aí vai. Todo mundo sabe contar, né? Eu coloquei a mão na minha coxa porque ela tinha começado a arder loucamente. E tava ardendo tanto que eu mal conseguia me manter em pé. Eu fui mancando até um poste de luz e eu me agarrei nele. Eu nunca fui a pessoa dos esportes, eu não era uma pessoa super ativa, se falando de atividade física. Mas eu sempre andei de bicicleta, eu sempre brinquei na rua. Então, gente, uma corridinha numa brincadeira não é uma coisa que ia me dar uma cãibra desse tamanho. Até esse momento eu só tava ali dando pequenas batidinhas na minha coxa, torcendo pra essa dor passar o mais rápido possível. Agora, por alguma razão que eu não vou saber explicar pra vocês aqui, no meio daquela minha agonia, eu olhei de relance para a porta do cemitério. Nessa fase da minha vida, a minha miopia, que até então eu nem sabia que eu tinha, já estava começando e ficando mais forte. Então, eu não sei precisar os detalhes do que eu vi. Tinha uma história antiga na minha cidade sobre o primeiro túmulo. É uma daquelas histórias que vai se contando e no final das contas vira uma lenda urbana. Era um bloco retangular de concreto que era ora pintada de branco, ora de azul, com uma simples cruz de ferro na extremidade. A única decoração era uma coroa de flores murchas com alguns panos coloridos enrolados nela que ficava escorado nessa cruz. Sem placa, sem nome, sem data. A lenda diz que uma mulher cigana foi enterrada naquele túmulo. Alguns dizem que o motivo da morte foi assassinato, mas não se sabe ao certo. Dizem que sua figura pálida, envolta num longo vestido branco, pode ser vista sentada no seu túmulo em certas noites. Na sua cabeça tinha uma linda coroa de flores que ia descendo junto com seus longos cabelos. Quando eu olhei para o portão do cemitério, eu pude distinguir uma figura, mas a imagem estava meio turva por conta da miopia. E eu tinha certeza que aquela silhueta, aquela figura, não estava ali minutos antes. Parecia uma mulher sentada no primeiro túmulo e ela estava diretamente olhando para mim. Olha, eu agradeço muito pela miopia que eu tenho, porque me impediu de ver com detalhes o rosto daquela figura. Mas eu tenho quase certeza de que quando eu olhei na direção dos olhos dela, na verdade ela não tinha olhos, e sim profundos buracos negros. Eu entrei em desespero. Aquela dor na perna me prendia no chão, então eu não conseguia nem correr. Como qualquer criança faria, eu comecei a chorar, desesperada, chamando pela minha mãe. Só que ali onde eu tava muito distante dela, ela tava algumas casas pra frente, então ela nem ia me ouvir. Eu fechei os olhos com força e fui pra parte de trás do poste, porque a minha intenção era cortar o contato visual com aquela criatura. Naquele momento, enquanto eu tava sentindo meu coração bater na minha garganta, eu senti alguém me puxar pra trás e pra cima. Quando eu abro os meus olhos, eu tô de frente pra casa da minha avó. O meu primo mais velho tinha escutado os meus gritos e veio, felizmente, ao meu socorro. Eu contei a todo mundo o que tinha acontecido e minha mãe estava incrédula, enxugando as lágrimas do meu rosto. A minha tia estava espiando o portão do cemitério através do muro e ela dizia: "Não tem nada lá, meu amor, fica tranquila", tentando me acalmar. Eu dei uma última olhada. A distância até o portão do cemitério agora era maior. E como eu disse, a minha visão também não ajudava muito. Mas estava lá. Ela ainda estava lá, mas só eu conseguia ver. Fim da segunda história. Ó, aquele estático da Pepita. Já viu? Ela tá assim, gente, babada essa história.
Cruzes? Ah, sim, só de me imaginar morando em frente ao cemitério eu já fico com medo. Não, gente, então, em frente ao cemitério aqui tem uns prédios bonitos, assim, alugando. Gente, o Vitor não quer nem ver. Não. Ele não vai nem visitar. Não, 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 não. E tem uma pracinha também em frente. Tem uma pracinha, tem um salão de festa, que tem muita festa infantil. Uhum. Que a gente já foi em festa infantil lá. Então, mas quando eu era criança, eu tinha muito medo de brincar de pique-esconde, independente de ser em frente ao cemitério ou não. Gente, se me chamam pra brincar de pique-esconde na pracinha do cemitério, eu ia falar assim, ó, beijo, pode ir, eu fico aqui de longe olhando, tá bom? Cruzes. E a mulher em que ela viu em cima do túmulo? Gente, ou essa mulher realmente existiu e ela realmente tá presa a esse túmulo, ou é uma tulpa. O que é isso? Que eu já ouvi essa palavra, foi do Terror da Esquina que me ensinou. E pesquisando, isso é o seguinte, amor. Quando um grupo de pessoas acredita muito numa coisa, essa coisa, a energia do acreditar torna essa coisa real. Oxi. Sim. Imagina que o Juiz de Fora inteiro acredita no chupacu. Aí o chupacu vai brotar Aí ele se torna aqui. real. Será? Não sei. Não, se fosse assim, a Terra já tinha virado plana há muito tempo. Ah, mas Tem muita medo de gente gato que pingado, doido. Não. Tem muita gente que acredita nessa doideira. Não, mas não tem tanta gente assim, não. Outras coisas também que acreditam bastante. Eu acho que já teria acontecido. Mas assim, eu acho que também não é bagunça, não. É só para as coisas específicas. Eu só acho pro também. motivo do terror. Acho que não é várzea, não. Mas assim, depois eu posso até pesquisar mais e trazer mais detalhes sobre isso. Mas é uma possibilidade, é uma teoria. Ou pode ser também um jovem tomando um vinho. É verdade, uma gótica. Uma gótica. É verdade. Agora, comentaram, não tem muito tempo no canal, acho que foi na última história dos inscritos. Por que a aparição tá sempre ou de preto ou de branco? Não... E com roupa antiga. Não tem uma diversidade de cores. Shortinho, de biquíni, de roupão. Pode esperar que se eu morro... Gente, quando eu morrer, eu vou voltar assim, ó. De roupão rosa. Eu vou ser a assombração mais camp que vocês vão ver. Meu Deus. Eu vou, gente. Eu vou aparecer de roupão rosa. E o Vitor de roupão azul marinho. Que ele tá me julgando que eu tô gravando de roupão, mas ele tá vestido de roupão agora. Mas eu acho que tem isso mesmo. A assombração sempre aparece em umas roupas mais puídas, né? Umas roupas... antiga. Mas não, no caso da primeira história, a mulher tava de verde. De verde, verdade. Mas aí é a roupa que ela foi enterrada. Então tem 3 opções só. Preto, branco e a roupa que você foi enterrado. Me enterre de roupão, tá, amor? Pelo amor de Deus, quero voltar de roupão. Não, tem outra também, que o homem lá que foi atropelado não, que sofreu um acidente, não apareceu todo ensanguentado também. Ah, mas aí ele apareceu todo ensanguentado, foi como ele morreu. Então, uma quarta opção. Uma quarta opção. Ou como você morreu, ou como você foi enterrado, ou de preto ou de branco. São poucas opções, gente, se dá pra contar numa mão. Eu achei pouco diverso. Mas esse negócio de ter lenda em cidadezinha, coisa e tal, aqui em Juiz de Fora, Gente, eu já falei aqui no canal, não vou mentir, não vou enganar ninguém que eu visitava cemitérios. O pessoal adolescente, né? Aí eu fiquei sabendo que no cemitério municipal de Juiz de Fora tem a lenda lá do túmulo da bruxa, que cresceu uma árvore em cima do túmulo. Ai, eu tenho medo. E é um túmulo bonito, sabe? Porque a árvore realmente nasceu, tipo, em volta, assim, do túmulo, a raiz, coisa e tal. E aí eu já ouvi falar que é de uma bruxa, coisa e tal. Coisas assim, se fosse isso em uma cidade menor, uma cidade pequena, ia ser mais forte. Gente, teve época que eu não conseguia nem ver imagem de cemitério. Tipo assim, se passasse um vídeo com imagem de cemitério, eu já pulava. Uma foto, assim. Não, o Vitor realmente, gente, assim, pra ele ir no cemitério tem que ter um motivo muito forte. Vamos então pra próxima história. E o título é A Mulher de Lençol. Então temos uma quinta opção, que é lençol. Oi, Cibele. Oi, Vitor. Conheci o canal de vocês há pouco tempo e gostei demais, então eu resolvi enviar esse relato. Não é uma história assustadora, mas me marcou. Gente, sempre que mandam, não é uma história assustadora, não é uma história boba, vem uma história assustadora por aí. Vamos ver Vamos ver. Se o Saulo, ele trouxe uma história assustadora ou não.
Essa história aconteceu nos anos 2000, quando eu tinha cerca de 20 anos de idade. Eu morava com a minha mãe, minha avó e meus irmãos. Meu irmão é 1 ano mais velho do que eu e minha irmã é 3 anos mais nova. Nós morávamos em uma casa enorme que ficava em um condomínio. Assim que você entrava na casa, tinham 2 salas gigantes e logo em frente, a escada. Ao lado da escada tinha uma sala de TV e em frente à escada e a sala de TV tinha a cozinha. No andar de cima tinham 4 quartos. Um da minha irmã, um da minha mãe, um da minha avó e um que eu dividia com meu irmão. Nós já tivemos algumas experiências bem estranhas nessa casa, como da vez que eu coloquei música alta e aí eu tava descendo a escada e eu ouvi a voz de uma mulher me chamando, como se essa mulher estivesse na sala chamando meu nome. Quando eu cheguei lá embaixo, adivinhem, não tinha ninguém. Eu fiquei um pouco assustada na hora, claro que eu fiquei, mas eu nem dei muita importância, porque eu pensei que pudesse ser a minha imaginação. Em outra ocasião, tava eu, o meu irmão e minha avó na cozinha, e nessa cozinha tinha um vidro translúcido, que se tivesse alguém do lado de fora, você até conseguia ver ali uma silhueta, mas não conseguia distinguir quem era a pessoa. E essa janela de vidro dava pro corredor lateral da casa. Era umas 8 horas da noite, quando a gente estava na cozinha batendo papo, e minha avó viu alguém passando por esse vidro, como se a pessoa estivesse passando pelo corredor para vir até a cozinha. Ela ficou curiosa e saiu ali para ver quem estava chegando. Só que quando ela chegou no corredor, não tinha ninguém. Mas essa história que eu vou relatar para vocês agora é a que mais me marcou. Era um dia de semana, à tarde, estávamos eu e meu irmão só em casa e a gente decidiu sair para passear com o nosso cachorrinho, Tobias. O Tobias era um filhotinho na época, ele devia ter uns 4 ou 5 meses. Quando a gente estava voltando, eu vi que o carro do meu tio Antônio estava parado bem em frente à nossa casa. Esse tio era irmão da minha mãe e era a coisa mais comum ele frequentar lá em casa, então não era nem esquisito que o carro dele estivesse lá. Assim que a gente entrou, a gente chegou na sala e uma mulher tava descendo as escadas. Gente, que mulher linda! Era ruiva, tinha um cabelo longo, era ondulado assim, principalmente nas pontas, tinha os cachos bonitos, a pele dela era bem branquinha e ela só estava enrolada em um lençol. Na hora, nós ficamos paralisados. Gente, meu tio era casado e tinha 3 filhos. Ele até frequentava a nossa casa tanto sozinho, ou às vezes ele levava a família dele também. Já seria um absurdo, um choque gigantesco a gente saber que ele tinha um amante. Agora, seria pior ainda descobrir que ele estava trazendo essa amante para nossa casa. Gente, ela veio descendo as escadas naturalmente, sorridente e cumprimentou a gente como se fosse normal. Nós cumprimentamos ela de volta, ainda paralisados. Assim que ela terminou de descer a escada, o Tobias ficou louco com ela, saiu correndo, começou a latir, ficou dando volta na perna dela, latindo. Ela se abaixou para fazer carinho nele e disse: "Que coisinha mais fofa! Ai, eu queria levar ele para mim." Então ela foi até a cozinha, demorou alguns segundos lá e subiu as escadas de novo. Enquanto isso, eu e meu irmão ainda paralisados na sala. Depois disso, nós fomos para a sala de TV e ficou eu e o meu irmão começando a falar assim: gente, que absurdo! Esse homem arruma uma amante e ainda traz aqui pra dentro de casa. Gente, isso é descabível. A gente falou que era uma falta de respeito e a gente ainda ficou chocado como meu tio arrumou uma mulher tão bonita daquele jeito. R$2 é uma humilhação misteriosa. Não que o meu tio fosse feio, gente, não me entendam mal. É que vocês não estão entendendo o nível que era essa mulher. A gente ficou na sala de TV coisa de 20, 30 minutos, ainda indignados, ainda achando tudo um absurdo, até que chegou um momento que a gente decidiu subir até lá em cima e ver o que os dois estavam fazendo. Chegamos lá em cima e abrimos o quarto da minha mãe. O meu tio estava deitado na cama, dormindo, de calça jeans e camisa, sozinho. No fundo do quarto tinha até um banheiro, a gente foi lá conferir e não tinha ninguém. Procuramos também nos outros quartos, gente, e nada. Voltamos então para a sala de TV, só que agora a gente estava atônito.
sem saber o que tinha acabado de acontecer. A única forma de descer do segundo andar e sair da casa é descendo a escada que ficava do lado da sala de TV. Se alguém tivesse descido dali, não tinha como a gente não ver da sala de TV. Depois de mais ou menos 1 hora, o meu tio acordou, desceu as escadas e cumprimentou a gente normalmente. A gente perguntou pra ele na mesma hora onde estava a mulher. E ele respondeu: que mulher? Aí a gente respondeu: a mulher que tava com você, que a gente viu a mulher descer na escada, que ela tava lá em cima com você. Ele insistiu que ele tava sozinho o tempo inteiro, que ele não levou mulher nenhuma e achou que a gente tava inventando essa história toda. Gente, foi isso. A gente nunca mais viu essa mulher. Não sei quem é essa mulher, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que essa mulher existiu. Porque eu vi, o meu irmão viu e o meu cachorro viu essa mulher também. Fim da terceira história. Ah, porque não é assustadora a minha história, não. É voz chamando do nada, é vulto aí, né? No vidro, é mulher descendo a escada. Meu amor, o que é assustador pra você então? Eu tenho medo do que é assustador pra você, porque se eu tivesse passado por essas situações, eu não tava bem, não. Eu não vou mentir. Eu, sinceramente, não acho que era uma fantasma. Eu também não. Acho que ela foi lá, voltou pro tio e falou assim: ih, ferrou, as crianças me viram. Mas ela cumprimentou muito de boa as crianças também, né? Lógico. Desceu, fez a linha ali, depois falou assim: ah, tinha umas crianças lá embaixo, elas me viram. Aí ele, puta merda. Pegou o lençol dela. Fez ela descer pela janela, entendeu? Gente, das duas, uma. Não, pra mim não é fantasma, tá? Porque o cachorro viu também e brincou. Ela fez carinho no cachorro, se me matou. Mas cachorro é fantasma. Mas ela fez carinho no cachorro, amor. Carinho. Fantasma não pode fazer carinho? Ai, vocês têm que ver a cara do Vitor agora, gente. Não, mas das duas, uma. Ou se eu tinha um pilantra mesmo que traiu a esposa, que é, pra mim, a mais forte. Com todo respeito. Com todo respeito. Que é um pilantra. E às vezes foi até um golpe. Você tá falando, eu achei uma humilhação misteriosa. Falando assim, gente, a gente tava indignado, inclusive, como que esse homem conseguiu uma mulher tão linda? Eu achei também humilhante. Me lembrou as histórias da Deia de homem que é homem mediano, que arruma uma mulher muito bonita e é golpe, no fim das contas. Mas tem a possibilidade também, se a gente for pro mundo das ideias, um mundo, uma coisa mais utópica, pode ser uma junção de dimensões. Às vezes... A mulher tá ali. Mas a mulher ia agir naturalmente, assim? E, amor, às vezes é uma pessoa que morava na casa, às vezes em uma outra realidade, essa mulher era a tia deles. Entendi. Entendeu? Porque se houver outras realidades e elas puderem, uma coisa meio Homem-Aranha no multiverso, às vezes essa mulher saiu sem querer de uma outra realidade e entrou. O Vitor tá achando que eu tinha um pilantra. Muito... Não, tô achando muito doida essa explicação aí. Não, eu fico com ele, é pilantra mesmo, e a mulher teve que fugir, né? Dá os pulos dela. Dá os pulos dela, igual foi um americano tendo que fugir pela janela. Eu tô achando, hein? E ainda depois quis se voltar contra as crianças. Falar assim, vocês estão inventando isso pra mim. Vocês estão inventando coisa e tal. Mas assim, não vou duvidar de fantasma também, porque a casa já tinha um histórico. Se você não tivesse trazido esses históricos, aí eu ia acusar. Aí se eu tinha pilantra mesmo. Aí não tem jeito, não. Mas como já tem um fundo sobrenatural ali, uns vultos aqui, umas vozes ali... Mas ela apareceu de lençol. Ela morreu de lençol ou foi enterrada de lençol? Morreu de lençol. Quem é enterrado de lençol? Ah, não sei. Às vezes ela morreu na cama. Mas o meu veredito é esse. Eu peço até perdão, tá? Pro seu tio, se ele for uma boa pessoa realmente. Acabei de deixar pegar. Difamar o tio. Difamei ele, botei ele pra merda. Peço perdão aos envolvidos. Mas vamos então para a última história, que na verdade não é a última história, né? Tem duas histórias. Que são duas histórias da mesma pessoa, que é da Maria Medeiros. E a Maria, gente, ela comentou na última história dos inscritos, falando assim, aqui, vocês não vão contar as histórias que eu mandei pra vocês, não? Olha lá em ela mandou datas, mandou tudo. Essa foi uma que eu fui buscar lá atrás e achei outras. Exatamente. Então vamos ver o que a Maria mandou pra gente. Oi, Sibeli, oi, Vitor. Eu sou Maria, pode falar meu nome. Sou de Florianópolis, amo de paixão o canal. E tô vindo contar pra vocês 3 histórias curtinhas, mas que tem a ver com 2 pessoas extremamente importantes na minha vida e que, infelizmente, já não estão mais comigo. Meu pai
Newton, e meu avô, Alcino. Pode falar o nome deles também, se não pudesse eu já tava falando. Sei que 3 histórias de uma só inscrita podem tomar tempo do vídeo danado e acabar não dando oportunidade para outros inscritos, mas se pelo menos vocês conseguirem contar 2 dessas histórias, eu já vou ficar muito feliz. Hoje é dia 16/11, um dia depois do meu aniversário de 29 anos, por isso que ela lembrava a data exatamente. E o primeiro aniversário que eu passo sem o meu pai, que faleceu em setembro de 2025. Também já faz quase 20 anos que meu avô partiu. Então, essas histórias que têm a ver com eles dois são minha maneira de honrar suas memórias e dar esse presente, apesar do aniversário ser meu. Primeiramente, eu sinto muito porque tá recente, né, o falecimento do seu pai. E vamos então para suas histórias, para você dar esse presente para eles. Meu avô materno e eu éramos muito próximos. Eu acho que a gente era até mais próximo do que eu era próxima dos meus pais quando eu era pequena. Nós dividíamos histórias, risadas, o amor pela comida e o amor que a gente tinha um pelo outro. Apesar dele ter outros netos, eu era que ele tinha mais contato. E principalmente no final da vida dele, assim, eu tinha muito mais contato com ele. E também, apesar dele ter outros netos, eu era a preferida tanto dele quanto da minha avó. Agora, meus primos que me perdoem, porque essa era a verdade. Em maio de 2006, eu tinha 9 anos de idade na época, o meu avô faleceu pouco tempo depois do aniversário dele de 92 anos. O que era só uma visita de rotina no hospital pra checar uma dor que ele tava sentindo no peito. Gente, virou uma internação durante uma semana. E aí ele ficou internado e tal. Depois de um tempo internado, ele acabou falecendo por um infarto fulminante. Com a sua morte vieram os sonhos. Eu sonhei diversas vezes com meu avô, em diversas situações, assim. Isso durou de alguns meses até 1 ano e meio, 2 anos, e até onde eu sei, eu era a única que sonhava com meu avô. E mesmo meu tio, que trabalhava num centro espírita, ele tinha ali, ele era médium, ele tinha mais essa coisa espiritual, ele nunca sonhou com meu avô. Isso era uma honra pra mim, mas ao mesmo tempo eu era uma criança de 9 anos de idade, então eu fiquei com um pouco de medo de acabar vendo meu avô toda noite, mesmo que em sonho. E eu lembro, gente, de ter rezado com todas as minhas forças, pedindo pra eu não sonhar mais com ele. Eu pedi até desculpas pro meu avô, mas eu não queria mais aquilo todo dia da minha vida, gente. Não sei, eu não tava preparada. Eu não lembro se foi imediatamente que os sonhos pararam, mas eu lembro de ficar um bom tempo sem sonhar com ele. Até 2011. Eu tinha 14 anos na época. Eu já tinha me mudado para Florianópolis com os meus pais. E foi ali que eu tive o meu último sonho com meu avô. Conversando com ele e vendo o seu rosto. No sonho, eu tava do lado de fora de um shopping em Portugal, que é o país natal dos meus avós e onde eu visitei em 2008 com os meus pais. E aí no sonho eu tava sentada esperando os meus pais e a minha avó retornarem com um lanche. Ventava muito e o meu avô, ele apareceu do meu lado, sentado. Eu não lembro se foi do nada ou não, mas ele apareceu ali, sentado do meu lado, vestindo uma polo branca. Assim como nos outros sonhos, ele não parecia estar em sofrimento, ele não parecia estar triste. Eu não sei se a gente conversou sobre mais alguma coisa, mas eu lembro dele levantar o braço pra mim e me mostrar uma atadura de gaze em volta de micropore e dizer: quando essa ferida se fechar, eu não vou conseguir mais viver vocês. Eu não senti nenhum desespero, nem tristeza. Eu lembro de ter aceitado muito bem, sem dizer nada. Eu apenas olhei pro braço dele e isso foi tudo. Como num piscar de olhos, depois disso, os meus pais e a minha avó já estavam sentados à mesa e conversando. O meu avô continuava ali sentado do meu lado, mas eles não pareciam conseguir ver ele. Só eu. Como sempre. Eu acordei no desespero e olhei em volta. Primeiro que eu não lembrava de sonhar com ele há muito tempo. E também por ele ter voltado com tanta lucidez no meu sonho, sabe? Era uma coisa que eu queria muito e eu ainda quero. No café da manhã, eu contei para os meus pais sobre o sonho e minha mãe se emocionou muito porque ela lembrou de uma coisa. O meu avô tinha uma atadura no seu braço esquerdo por conta de um cateterismo que ele tinha feito um dia antes do seu falecimento. E acabou que isso comprovou o que
a gente já sabia. Eu tava vendo meu avô, mas não como uma aparição, mas sim no meu sonho. Depois disso, eu nunca mais sonhei com ele claramente. Eu só sabia que ele tava lá. Às vezes, eu não via nada, mas eu sabia que de alguma forma ele tava ali, ou então um vulto, ou alguma coisa que eu sabia que era ele. Em 2021, no dia do aniversário de casamento dos meus avós, eu fiz uma tatuagem em homenagem pra eles, pra que eles sempre estejam perto de mim. A minha avózinha também faleceu, ela faleceu em 2015. Eu peço com todas as minhas forças pra que um dia eu veja eles de novo. Mas até agora nada. Quem sabe um dia, né? Fim da primeira história da Maria. E antes da gente ir pra segunda, vamos comentar essa. Menina, para de pedir pra ver seu avô de novo, tá? Não, deixa eu falar uma coisa antes. Fala. A gente esqueceu de falar um negócio. O quê? Blitz! Blitz nos comentários! Gente, é hora da Blitz dos comentários. Se você tá chegando agora aqui no nosso canal, tem um momento que a gente para pra pedir pra vocês comentarem alguma coisa aí, né? É porque se você chegou até esse momento e não comentou, agora é o momento de você apresentar seu comentário, que é a documentação que você tem que mostrar nessa Blitz. Isso. Conta pra gente o que você tá achando das histórias. E se tiver história, manda pra gente também. Contato na terradomedo@gmail.com. Maria, pare urgentemente. Pare de pedir pro seu avô aparecer. Para, porque isso pode abrir portal pra coisas assustadoras. Pode aparecer outras coisas aí, né? Eu acho que, tipo assim, o seu avô, ele apareceu enquanto pôde. Ele apareceu enquanto... Tanto que ele falou, ó, quando essa ferida se curar, eu não posso mais aparecer. Aceite. Eu sei que a saudade é grande, luto não passa, você aprende a conviver com o luto. Ainda mais que era uma pessoa próxima, você era muito ligada a ele. E é isso, a gente aprende a conviver com o luto. Porque, enfim, não passa, né, gente? A gente fica com saudade pra sempre. Mas vamos aceitar, quando você morrer, você vê ele de novo. Porque, realmente, eu já ouvi muito falar que se você fica pedindo pra ver... eu quero ver minha mãe que faleceu. Eu quero ver ela uma última vez. Eu quero ver ela... Isso abre brecha pra coisas ruins aparecerem. E eu achei bonito ela ter sonhado com ele, né? É uma forma também de recordar, uma forma de ter uma lembrança. Matar aquela saudade, porque a gente fica com essa saudade. E tem toda aquela nostalgia, porque o seu pai que faleceu agora recentemente, né? O seu avô tem 20 anos que ele faleceu. Então, você tem uma memória muito distante dele. Eu entendo isso de você querer reviver, ter essa nostalgia, sabe? Mas é muito bonito que ele tenha vindo em sonho pra matar essa saudade que provavelmente ele também tava de você. Vamos então para a segunda história da Maria, que a segunda história é com o papai dela. O ano era 2015 e eu tinha acabado de voltar de uma sessão de cinema seguido de pizza com meus amigos. O filme era a estreia do ano. Sobrenatural a Origem. Chegando em casa, eu ainda tava extasiada com o filme, tava super animada. E metade era animação, metade era cu trancado mesmo. E aí eu tive que ligar pra minha mãe pra contar sobre o filme, papapá. Nessa época eu não tava em Floripa, eu tava morando no Rio com a minha avó. Então eu tive que ligar pra minha mãe pra contar a história do filme pra ela. Ela, como sempre, riu e disse pra eu parar urgentemente de ver esse tipo de filme, porque esse tipo de filme atrai coisa ruim, atrai coisas negativas. A gente conversou mais um pouco, eu desliguei e fui pra sala, sentei ali do lado do meu pai, que ele tava assistindo qualquer coisa na televisão. Ele me perguntou como que tinha sido a saída, eu falei que foi super divertido, que eu me diverti bastante, e eu contei que eu tinha ido ver um filme de terror. E aí ele virou pra mim e falou que não entendia como eu gostava desse tipo de filme, que ele não via graça, e a gente ficou ali rindo. E não satisfeita em ter contado a história do filme inteiro pra minha mãe, eu fui lá e contei a história do filme inteira pro meu pai. Até aí, tudo bem. Coisa de 1 hora depois, a gente decidiu ir deitar. O meu pai me deu boa noite, eu fui pro meu quarto e ele pro dele. Eu apaguei as luzes e cometi o erro de não fechar a porta até o final. Eu deixei ela meio entreaberta. Eu tentei dormir, mas o filme não saía da minha cabeça. Principalmente o barulho que o homem que não conseguia respirar fazia com a sua máscara de oxigênio. Eu me virei e revirei na cama e não conseguia pegar no sono. E fiquei olhando para o feixe de luz que entrava pela porta entreaberta. Em algum momento, eu jurei
ter ouvido algum barulho, alguma coisa. E aí que eu decidi que eu não ia conseguir dormir aquela noite. Eu peguei o meu bom celular, o meu bom fone de ouvido e fiquei ali tentando me distrair. Na manhã seguinte eu tava completamente exausta e eu fui até o meu pai e pedi pra ele sentar lá no meu quarto comigo pra eu ver se eu conseguia um pouco pegar no sono. Ele não entendeu nada e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei pra ele como foi a minha madrugada e ele ficou, ai, não acredito nisso, né, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, ele largou o jornal que ele tava lendo e me acompanhou. Eu insisti pra ele ficar até ele perceber que eu peguei no sono e depois ele podia sair. Então eu deitei na minha cama, que ficava mais próxima à janela, e ele sentou na cama da minha avó, que a gente dividia quarto nessa época, pra ficar lendo o jornal. E foi assim que eu fiz um senhor de 84 anos sentar de frente pra sua filha adulta de 19 e ficar de vigia pra ela pegar no sono. Pelo menos o homem que não conseguia respirar não ousou me perturbar. Ah, e Sobrenatural: A Origem é um dos meus filmes de terror favoritos, como todos os outros da franquia, apesar de ter me feito ter dificuldade pra dormir durante 3 meses. Fim da última história. Uma história fofa, né, gente? Uma história quentinha, aconchegante pra gente terminar o vídeo de hoje. Que não teve nada de terror, só teve você cagada de medo depois de assistir filme, tal qual eu e o Vitor ficamos depois de assistir no cinema Invocação do Mal. E a gente gritou porque a gente viu segurança de um estabelecimento. A gente passou assim, a gente estava descendo depois de assistir Invocação do Mal. Tinha um homem parado, de segurança, fazendo o trabalho dele, e a gente soltou um berrão na cara do homem. Aí eu me identifiquei com a história, porque eu também não consigo dormir direito quando eu assisto um filme de terror, não, gente. Mas o Vitor, ele tem dificuldade por conta da... Ah, você também. Mas o Vitor tem dificuldade por causa da imaginação dele. Porque a Maria, tipo assim, não viu nada. Porque nem assim, a fresta que tava entrando no seu quarto já foi uma coisa e na sua cabeça se tornou outra. O Vitor, a gente assistiu esses dias Grave Encounters. E é um filme que... Encontros Paranormais. É um filme muito legal, é de 2011 e tal. E eu lembro que quando eu assisti eu fiquei com muito medo, muito, muito medo. Só que hoje em dia eu tô muito anestesiada pra filmes de terror. E aí eu achei que o Vitor também não... Ele tava assistindo o filme, ele ficou tampando assim o olho, ele via por frestinha. Ajuda, tá? Ajuda. Eu vejo tudo, só que eu vejo muito assim. Meus dedos. Aí meus dedos parece que vai me proteger se vir algum jumpscare. É a lógica dele. E aí eu pensei, depois que terminou o filme, eu falei assim, Vitor, mas você foi muito bem, você não ficou apavorado, você tá ótimo agora. Só que aí ele não conseguiu dormir aquela noite. Ele não dormiu, gente. Ele não dormiu durante a noite porque ele ficou apavorado. Sim, aí tudo vira motivo. Qualquer coisinha, qualquer barulho vira motivo. E é muito engraçado que toda vez que a gente vê filme de terror, depois começa... Tururu, 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 tururu. É porque quando o filme é muito pesado, a gente tem que assistir uma animação, tem que assistir alguma coisinha assim pra passar o medo, né? Pra ver se passa. Pra quem não entendeu, essa musiquinha é Doug, tá, gente? Que o Vitor assiste toda vez depois de um filme de terror. Tem que assistir um desenho animado. Seja ele qual for, né, amor? Mas ultimamente tem sido Doug pro Vitor. Mas é muito gostoso, né, Maria? A gente lembrar desses momentos. Principalmente nos momentos de que você tá sofrendo mais com o luto, né? Esses momentos. Porque o seu pai foi muito fofo. Você falou, eu fiz um homem de 84 anos ficar vigiando o sono de uma adulta de 19. Mas eu tenho certeza que esse momento foi incrível pro seu pai também. Eu acho que ele adorou também. Sabe, acho que foi um momento dele de revisitar até a infância, sabe? Tipo, nossa, tô aqui vigiando minha filha e tal. Acho que foi um momento fofo pros dois, de verdade. Eu sinto muito pelas suas perdas, mas é sempre bom a gente pensar que essas pessoas estão com a gente, né? Em todos os momentos. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Beijos. Beijo!